A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, do nosso devocional Simply Pentecostal. Hoje é sábado, chegamos aqui mais uma vez para lermos o livro de Jeremias. E olha, estamos no finalzinho, no limiar deste livro tão maravilhoso que já aprendemos tantas coisas, tantos exemplos, tantas mensagens maravilhosas da parte do Senhor para as nossas vidas. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Portanto, esta palavra que serviu de bênção e serviu de repreensão, exortação, de consolo para os filhos de Israel naquela época, ainda hoje serve para nós também. E hoje nós estaremos entrando numa nova etapa desta conclusão deste livro. Até então nós vimos que Deus enviou a sua mensagem através de Jeremias para poder falar ao povo de Judá, de Jerusalém, aos reis, aos sacerdotes, aos profetas que ali também estavam, para o povo, aos príncipes, aos juízes, aos anciãos. E agora nós entramos deste capítulo 46, quando nós estaremos iniciando hoje, até o capítulo 50, nós vamos ver Deus trazendo algumas profecias contra algumas nações daquela época. Nós vamos ver uma palavra de juízo da parte de Deus para as nações que ali estavam ao redor de Israel e que nações algumas vezes foram usadas para trazer detrimento, para poder trazer sofrimento ao povo de Israel em meio ao seu problema, em meio ao seu cerco, em meio à sua perseguição pelos babilônios, e essas nações usaram, não é? Ou se aproveitaram, algumas delas, para poder tirar proveito de Israel nesse tempo, e por isso Deus também traz uma palavra. Então nós vamos ver que existe, do capítulo 46 até o 50, nós vamos ver uma série de profecias contra as nações do Egito, da Filístia, de Moabe, de Amon, de Edom, de Damasco, ou seja, da Síria, da Arábia, do Elão, ou seja, da Pérsia, e da Babilônia também. Portanto, nós vamos ver que neste capítulo que nós vamos iniciar, a primeira nação que Deus vai falar é sobre a nação do Egito. Egito na Bíblia Sagrada tem muita importância, e nós vamos ver que foi uma nação que logo desde o princípio, no livro de Gênesis, nós vamos ver referência deste país que se tornou um império, que se tornou uma grande nação, que se tornou, não é, aquela que subjugou até Israel por algum tempo, e nós vamos ver que desta nação pelo menos 567 referências existem na Bíblia Sagrada sobre o Egito. Então, para você ver que existe muita coisa, muita lição para nós aprendermos sobre este país. Então, antes de nós tecermos algum comentário sobre o Egito e o que iria lhe acontecer, vamos então à leitura da palavra de Deus, capítulo 46. Este capítulo tem 28 versículos, é uma leitura até um pouco extensa, mas nós gostaríamos de lê-la para que nós possamos entender sobre esta profecia que Deus lhe dá para este país. Lembrando sempre que esta profecia para o Egito, né, esta palavra de juízo para o Egito, mostrava para Judá, para Jerusalém, para o povo de Israel, que era importante eles lembrarem que Deus, apenas Deus, é a fonte do nosso socorro. E esta é a mensagem que nós vamos ver deste capítulo, importante para as nossas vidas nos dias de hoje também. Que seja o Senhor nosso Deus o único socorro, a única fonte de esperança, de socorro, de auxílio para as nossas vidas nos dias de hoje. Portanto, vamos lá. Capítulo 46 diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações, acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês e chegai-vos para a peleja.
Selai os cavalos e montai cavaleiros e apresentai-vos com elmos, alimpai as lanças e vestivos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus heróis estão abatidos e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro e não escape o herói para a banda do norte. Junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo e cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo e as suas águas se movem como os rios. Ele disse: subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela. Você pode ver aqui a presunção do Egito, você vê aqui o orgulho do Egito e nós vamos ver o que é que Deus ele faz contra essa nação. Versículo 9. Avançai, ó cavalos, e estrondai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que tomam o escudo, e os lídios que tomam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor, Jeová dos exércitos, dia de vingança para se vingar dos seus adversários. E a espada devorará e fartar-se-á e embrigar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor, Jeová dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó Virgem, filha do Egito, debalde multiplicas remédios, não há cura para ti. As nações ouviram falar da tua vergonha e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou no valente e ambos caíram juntos. Palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Vamos dar uma paradinha aqui. Nós vamos ver que o Egito havia se levantado contra a Babilônia. Lembre-se que apesar de o Egito ser um grande país, um grande império, não é? Entretanto, apesar de muitas outras nações pedirem socorro e auxílio a eles, entretanto, a Babilônia começou a se levantar e começou a tomar a estes impérios menores, e o Egito não ficou fora disso. E a palavra do Senhor dizia, apesar do seu grande orgulho, como nós falamos, da sua presunção, Deus disse: vocês irão cair na mão de Nabucodonosor. O que aconteceu, não é? Quando eles foram lutar neste lugar chamado Carquemes, junto ao rio Eufrates, e isso se deu no ano 605 a.C., a Bíblia nos fala que neste período, quando Nabucodonosor tinha sitiado a Jerusalém, a Bíblia nos fala que ele foi para poder lutar contra Faraó, contra os egípcios, e com isso o povo de Judá pensava: olha, os babilônios foram embora, eles não vão voltar, eles estão lutando agora a sua guerra contra os egípcios e nós vamos ficar de boa aqui. Entretanto, a palavra de Deus pelo profeta Jeremias disse: nada disso. Nabucodonosor se retirou, mas ele voltará. E isso tudo se cumpriu como aquilo que nós já lemos até aqui no livro de Jeremias. Portanto, voltemos lá no versículo 14, que diz assim: anunciai no Egito e fazei ouvir isto em Migdol, fazei também ouvi-lo em Nofe e em Táfnis, dizei: apresenta-te e prepara-te, porque a espada devorou o que está ao redor de ti. Nós vamos lembrar que no capítulo 44, o povo, aqueles restantes que haviam ficado em Jerusalém, aqueles homens que haviam matado a Gedalias, eles decidiram fugir para o Egito, ainda que Deus havia dito para eles: não faça tal coisa. Mas eles estavam se fiando, se fortalecendo, esperando, buscando o socorro do Egito, porque era uma grande nação, era muito maior do que Israel. Eles eram poderosos e agora Deus estava dizendo para ele: não faça isso. Entretanto, o povo desobedeceu, foi-se para o Egito e levou com eles não somente a Jeremias, a Baruque e o restante do povo que estava com eles, levaram para o Egito. Entretanto, quando
nós vamos ver que Jeremias chegou no Egito, a Bíblia nos fala que Deus usou a ele dizendo, olha, vocês que estão aí, porque estes israelitas, eles foram morar exatamente nessas cidades, em Migdol, em Nof, em Táfnis, e ele diz, vocês estão aqui pensando que vocês estão seguros, entretanto, eu trarei a Nabucodonosor aqui, neste lugar onde vocês estão se refugiando. Então nós vamos ver que Deus começa a conectar todas essas coisas através dessas profecias e desta palavra para o Egito. Versículo 15. Porque foram derribados os teus valentes? Não se puderam ter em pé, porque o Senhor os abateu. Egito pensava que era forte, Egito pensava que tinham grandes carros, cavaleiros, não é? Carruagens para poder se defender, arqueiros, flecheiros. Entretanto, diz, vocês não se poderão estar em pé, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam, também caíram uns sobre os outros e disseram, levanta-te, voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali, Faraó, rei do Egito, é apenas um som, deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos exércitos, que certamente, como o Tabor entre os montes e como o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Tabor é um monte de Israel, o Carmelo é outro monte de Israel. E Deus estava dizendo, assim como esses montes estão situados aí, nestes lugares, assim certamente o inimigo ele virá. E ele diz, prepara-te para ires para o cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nof será tornada em desolação e será abrasada até que ninguém mais aí more. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte, não é? De onde vinha Nabucodonosor. Até os seus mercenários no meio delas são como bezerros cevados, mas também eles viraram as costas e fugiram juntos, não estiveram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo da sua visitação. Deus, ele tem um tempo de visitação para pessoas, para países. Deus, ele visita, e chegou a hora da visita de Deus para o povo do Egito, e assim Deus estava dizendo através da boca de Jeremias, a sua voz irá como a da serpente, porque marcharão como um exército e virão a ela com machados, como cortadores de lenha. Cortaram o seu bosque, diz o Senhor, que era impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada. Foi entregue na mão do povo do norte, ou seja, o Egito cairia sobre Nabucodonosor. Eles iriam cair sobre as mãos dele. Diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu visitarei Amon de No, e a Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, o próprio Faraó, e aos que confiam nele. E os entregarei nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos, mas depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Olha que interessante, Deus estava dizendo, vocês, Egito, vocês irão cair sobre as mãos, nas mãos de Nabucodonosor. E isto aconteceu no ano 568, quando Nabucodonosor, ele entra no Egito, ele coloca o seu trono e ele leva cativo aos egípcios para a Babilônia. Entretanto, existe uma promessa para este país. Olha aí, mas depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Haveria de o Egito voltar o povo, a sua nação, haveria novamente de reviver, de voltar ao seu lugar. Versículo 27. A palavra agora concluída para Judá. Não temas, pois, tu, servo meu, Jacó, nem te espantes,
ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, e a tua semente da terra do seu cativeiro, e Jacó voltará e descansará e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não porei termo. Ou seja, Deus estava dizendo, estas nações que se levantaram, essas nações para onde vocês foram, elas virão a termo, elas se terminarão, elas concluirão, eles terminarão o seu tempo. Entretanto, vocês, Israel, Jacó, não é? A vocês eu não colocarei termo, mas a ti castigarei com medida e não te deixarei de todo impune. Aleluia. Oh, meus queridos, uma palavra de promessa para o povo de Israel, aqueles que haviam saído da sua nação, que Deus havia dito, eu vou dar paz, eu não vou deixar que Nabucodonosor leve vocês para o cativeiro, vocês que ficaram. Entretanto, eles decidiram ir para o Egito, a fortificar-se, a assegurar-se, a socorrer-se no braço do homem, no braço de um império que estava falido também. E não deixaram e não tiveram cuidado de se fiar e se cuidar em Deus. Entretanto, Deus disse para eles, eu vou estar com vocês, vocês vão voltar para a vossa terra, mas, apesar de voltar, apesar da promessa, no entanto, eu vos castigarei com medida e não te deixarei de todo impune. Ou seja, o pecado nunca se deixará impune diante dos olhos do Senhor. Meus queridos, o Egito naquela época, ela servia como o celeiro para muitas nações daquela época, por causa da abundância que eles tinham na sua agricultura, por causa do seu rio Nilo, que trazia uma abundância durante as enchentes daquele rio, e eles tinham fartura de pão. E muitas vezes nós vamos ver personagens bíblicos, não é, se refugiando no Egito devido à fome. Nós vamos ver que Abraão aconteceu isso, Isaque aconteceu isso, José foi levado para o Egito e ele foi colocado como governador do Egito, e ele deu pão para todas aquelas nações que estavam ao seu redor. Nós vamos ver que Jacó esteve ali juntamente com seus filhos. Israel, os judeus, eles começaram a se proliferar e a crescer e se tornaram uma grande multidão no Egito. Moisés, Josué, Arão, não é? Todos estes homens passaram pelo Egito. E nós vamos ver que muitos desses personagens tiveram, não é, suas histórias colocadas e trazidas à sua vida ali naquele lugar. E nós vamos ver que isso nos faz lembrar que muitas vezes as complexidades das escolhas humanas, como foi Abraão, como foi Isaque, não é? Nós vamos ver que Deus, apesar disso tudo, ele cumpre os seus propósitos. E ele usou muitas vezes neste país chamado Egito para cumprir o seu propósito. Ele fez, por exemplo, no tempo das pragas, para poder levar e tirar o povo de Israel do Egito. Nós vamos ver que Jesus passou por lá. Jesus esteve a sua infância no Egito, foi protegido por algo que Deus, por um propósito que Deus já havia determinado para que ele fosse liberto, para que ele fosse livre das mãos de Herodes, que o queria matar. Então nós vamos ver que o Egito ele era muito conhecido e é ainda hoje conhecido, não somente pelo o grande rio Nilo, não é? É conhecido pelo grande deserto do Saara, é conhecido pelas pirâmides, pelos templos, pelas cidades importantes que ali estavam, pelos seus papiros, pelos hieroglifos, pela sua potência
potência militar, não é? Não somente no passado, e nós vamos ver que Israel quantas vezes pediu socorro a este país chamado Egito. Nós vamos ver que a Bíblia faz menção de alguns faraós, outros eles apenas diz o faraó, mas nós vamos ver o faraó Sisaque, o faraó Só, o faraó Neco, que foi aquele que através daquela guerra matou ao rei Josias, e nós vamos ver que estes faraós tiveram uma grande importância e muitas deles até mesmo subjugaram Israel por algum tempo. Nós vamos ver que Salomão, quando ele assumiu o seu trono, o seu primeiro casamento foi logo com a filha de Faraó. Nós vamos ver tempos mais tarde que não somente Salomão, mas Ezequias, quando ele estava, não é, aflito por causa dos assírios, por causa de Senaqueribe, ele foi buscar ajuda ao Egito, tentando que os assírios não pudessem entrar até ele. Então, nós vamos ver, e por causa disso, nós vamos ver o Egito sendo símbolo na Bíblia do mundo. Símbolo de orgulho, símbolo de escravidão, símbolo de tentação do homem voltar para as suas formas antigas de vida. Então, nós vamos ver sempre uma conotação até má, ou seja, e nós até muitas vezes brincamos, olha, irmão, cuidado para não voltar para o Egito, não é? Nós já saímos do Egito, saímos do mundo. Então a Bíblia está repleta dessas simbologias, também dessas metáforas, simbolizando o Egito ou o faraó com o inimigo das nossas almas, que é aquele que escraviza, que tenta, que faz as nossas vidas difíceis. Entretanto, com tudo isso, nós vamos entender a lição que eu quero deixar para nós nesta manhã sobre esta profecia do Egito. É que para cada um de nós é muito mais fácil, como foi para Israel, confiar no braço, confiar no homem, confiar num sistema, confiar no militar, no armamento, confiar naquele rei, confiar naquela nação, naquela potência que era o Egito. Para Israel era fácil eles se dobrarem e eles confiarem nisso. Irmãos, e não é diferente no dia de hoje. Para tantas vezes, para nós, falando humanamente, é claro que é mais fácil confiar no homem, porque eu estou vendo a pessoa. É mais fácil confiar no sistema, confiar no governo, confiar nas pessoas, confiar na família, confiar no dinheiro, confiar, não é? Como era o povo de Israel naquela época, confiar nos ídolos do Egito ou de Canaã, porque era algo que eles estavam vendo, que eles estavam palpando, que eles estavam ali podendo ver. Não foi isso que o povo disse para Arão quando Moisés subiu ao monte e ali ficou, não é? 40 dias, e o povo disse para Arão, disse, olha, faz-nos deuses que possam ir adiante de nós, ou seja, deuses que nós possamos ver com os nossos olhos, que nós possamos palpar, que nós possamos oferecer as nossas ofertas e que eles estejam ali para nós vermos, porque eles estavam acostumados com isso no Egito. Foi de lá que eles vieram, foi ali onde eles viveram mais de 400 anos, e eles viam tudo aquilo do povo egípcio. Então, para o homem é fácil, o homem natural. Entretanto, a Bíblia nos pede, a Bíblia nos diz que a nossa confiança, a nossa fé não pode ser colocada no homem. A Bíblia nos diz no livro de Salmos, maldito o homem que confia no braço de outro homem. O nosso socorro vem do Senhor. Ou, dizia o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
mas esse Deus que fez o céu e a terra, esse Deus que guarda, esse Deus que faz, esse Deus que opera, esse Deus que cura, esse Deus que ressuscita, esse Deus que salva, esse Deus que transforma, esse Deus que batiza com o Espírito Santo, nós não podemos ver com os nossos olhos. Oh, meus queridos, mas nós podemos senti-lo no nosso coração. E bendita a palavra de Jesus para Tomé. Oh, Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, aleluia. E eu e você somos um desses, que nós não vimos a Jesus fisicamente, não temos visto a Deus fisicamente, e nós não precisamos de vê-lo para crer nele. Por quê? Porque a sua palavra é suficiente para nós. Nós não precisamos materializar as coisas para poder termos mais fé neste Deus que é Espírito, neste Deus que é poderoso, neste Deus que cumpre todas as coisas e que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! Oh, esta era a grande tentação para o povo de Israel. Sempre eles estavam buscando ver, tocar, ter o Deus aonde eles pudessem tocar, pudessem ver, materializando a sua fé. Entretanto, nós não precisamos disso, porque a fé, ela é aquilo que o Senhor Jesus, ela nos deu. É impossível agradarmos a Deus sem fé. Aleluia. E mais que nós não possamos vê-lo hoje, aqui, com os nossos olhos físicos, entretanto, com o nosso espírito, nós sentimos ao nosso Deus. E você e eu, nós que já tivemos um encontro com Cristo Jesus, com a sua palavra, nós entendemos o que é ter e sentir e ter a Deus habitando em nosso coração. Aleluia! Mas a nossa esperança, a promessa de Deus para nós, como disse João em sua carta, filhinhos, aleluia, muito em breve. Hoje nós estamos vendo por um espelho, hoje nós estamos vendo simplesmente como um véu, mas haverá o dia em que nós o veremos assim como ele é. Aleluia! Oh, no dia em que a igreja de Jesus for arrebatada, no dia em que nós entrarmos pelas portas celestiais, poderemos ver o nosso amado Jesus, veremos ao nosso Deus Pai, aleluia, estaremos juntos, aleluia, e poderemos ver tudo aquilo que nós batalhamos aqui na terra, na confiança, na fé, sem ver, mas sentindo sempre, aleluia, nós poderemos ver assim como ele é, nós o veremos. Portanto, meus queridos e amados irmãos, Deus, ele é a fonte do nosso socorro. Mais nada, mais ninguém pode fazer aquilo que o nosso Deus e que só ele pode fazer. As nações caem, os reinos se vão, os sistemas e as pessoas e os heróis humanos, eles perdem a sua glória, eles se vão. Entretanto, a palavra do nosso Deus, ela subsiste eternamente. E é esta palavra que nos foi pregada, é esta palavra que nós temos em nosso coração e que nós guardamos com graça, com fé, com obediência, com amor, sabendo que somente Ele é a fonte do nosso socorro. Que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus.